Olá, ouvintes da Rádio CDL-FM, estamos aí com mais um Conectamente em uma segunda-feira muito abençoada. O tema de hoje é sensacional, a gente vai falar Snoopy, muito além da diversão. É uma história que, junto com Charlie Brown, foi publicada pela primeira vez em 1950. Provavelmente o seu criador não imaginava que mais de 70 anos depois ela seria um sucesso global e encantaria diversas gerações. Se o começo da divulgação foi pequeno, em apenas 7 jornais dos Estados Unidos, com o passar do tempo, a turma do Charlie Brown e do Snoopy passou a presença de quase 3 mil jornais, atingindo um público de 355 milhões de leitores em 75 países com 40 línguas diferentes. Ainda hoje, os personagens são um sucesso de público e o licenciamento de produtos está mundialmente bombado. Qual o segredo desse sucesso? Quem nos conta é o diretor de negócios da Lotus Global Marketing, licenciador oficial da marca no Brasil, Celso Rafael. Seja bem-vindo ao Conectamente, Celso. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes aqui da Rádio CDL e do programa Conectamente. É um prazer estar falando com vocês. O prazer é todo nosso. Começando aqui, Celso, conta pra gente, uma marca tão forte, eu falo assim, na minha geração, me impactou diretamente. Eu assisti várias vezes desenho do Snoopy e do Charlie Brown, já li a revistinha, né? Na minha época a gente ainda tinha muito, hoje a gente vive a era digital, né? Mas naquela época a nossa experiência infantil era muito impactada por esses personagens. Conta pra gente um pouco do início dessa história e como que é a caminhada até os dias atuais. Perfeito, Fernando. Vamos lá, deixa eu tentar passar um pouco para vocês. Primeiro, nós somos da Lotus, como você colocou aí na abertura, nós somos a agência de licenciamento que cuida dos negócios da marca do Snoopy aqui no Brasil. Nós representamos a Peanuts Worldwide, que é a licenciadora no mundo todo, dona da marca, dos direitos aí de exploração comercial do Snoopy. E a gente trabalha com eles aqui no Brasil, né? Então, o criador, Charlie Schulz, como você falou, né, introduziu aí a marca lá nos anos 50, foi lá no 1950 que ele começou desenhando a marca, e o Snoopy faz parte aí de um grupo de personagens que a gente chama personagens clássicos, né, que tem forte apelo junto a todos os públicos. O que define, Fernando, só para você, né, e para os nossos ouvintes aí entenderem, um personagem clássico, né? Qual é a diferença de um personagem clássico para qualquer outro personagem? É quando ele tem aí apelo, né? Quando ele é multigeracional, então, ou seja, ele atinge aí várias gerações, como é o caso do Snoopy. Você falou bem, já são mais de 70 anos, na verdade a gente já está se preparando aí para a comemoração dos 75 anos da marca, que vai acontecer em 2025. E o criador, né, Charlie Schulz, eu vou me permitir aqui dividir com você o que ele comentava na época, quando ele criou os personagens, e depois, quando a marca começou a crescer, né, começou a sair dos quadrinhos e ir para produtos, ir para outros negócios, né, além das tirinhas de jornal na época, o que o Schulz falava é que manter o personagem simples é o segredo. Então, na verdade, né, o Snoopy e a turma dos personagens, eles são simples, eles têm forte apelo, ou seja, forte vínculo emocional com os consumidores, né, de várias gerações, como a gente falou, e o Snoopy tem um estilo, aí, um impacto único junto aos consumidores, né? Se a gente olhar, quando a gente fala de simplicidade, o Snoopy tem muita coisa, a própria tirinha de jornal, ela vem lá do mundo preto e branco na época, né? E o Snoopy tem muita coisa ainda do preto e branco. Então, assim, ele tem esse forte penetração junto a esses públicos, junto a todas as gerações, e agora a gente está, então, né, com todas essas multimídia, com todas as novas plataformas digitais, mídias sociais, a gente, obviamente, o Snoopy veio acompanhando essa evolução, veio acompanhando tudo isso, e nós estamos, então, trabalhando para os 75 anos, que eu quero contar também um pouco para vocês do que vem por aí. Ô Celso, você falou dessa parte das gerações, isso é uma coisa muito legal, né? E dificílimo de acontecer, né? Vocês começam lá atrás, na geração dos baby boomers,
Depois pegam a minha geração dos milênios, que representam hoje 34% da população do mundo. A gente está falando aí de 70 milhões de pessoas. Então é um número muito impactante. Essa questão da mudança, né? Eu acompanhei, eu falei dos quadrinhos, das tirinhas dos quadrinhos, depois a gente vem para desenho, para filme, alguma coisa ligada à conexão real. E hoje, você ia falar desse ponto dos 75 anos, eu queria entender como que vocês buscam impactar essa geração atual. Porque uma coisa que eu lembro do Snoopy, que é muito legal e que eu falo assim, faz parte muito forte da minha infância, é a questão do impacto na educação. Eu falo assim, no entendimento ali de ser uma pessoa de bem, como que isso é importante, como é importante você fazer o certo. E eu acho que é uma coisa que atualmente também está totalmente em moda, é necessário, né? Para a gente ter uma evolução, eu falo assim, até como mundo mesmo. Então fala desse impacto do Snoopy na era digital. Olha, Fernando, esse é um desafio que nós temos, né? E todas as empresas que trabalham com personagens, com marcas, têm esse desafio de chegar, somente com essas marcas que vieram lá de trás, né? Que vieram de outras gerações, de trazê-la, né? Apresentá-la e fazer com que ela tenha impacto e apelo junto a essa nova geração, que é uma geração toda ela digital, como você definiu bem, né? Veja bem, em primeiro lugar, é super importante a gente mencionar que o que nós chamamos de DNA da marca, ou seja, o que ela traz como valores, isso tem que ser preservado, tem que estar intacto em todos os momentos. Ou seja, isso são valores inegociáveis da marca, do personagem. Então, a parte do Snoopy, por exemplo, questão de amizade que ele tem com os personagens, com o próprio Charlie Brown, com os outros personagens, esses tipos de valores positivos, isso vai estar sempre presente nos conteúdos atuais, sempre, sempre. Isso é uma necessidade, como você falou, vem lá de trás, e o consumidor, na verdade, ele busca isso, ele não deixa de querer esse tipo de coisa. Na verdade, a gente percebeu, nós fizemos agora essa ativação grande na CCXP, junto com alguns parceiros lá, nós apresentamos o Snoopy Astronauta, fizemos uma ativação grande lá. E quando a gente fala em CCXP, no primeiro momento, o pessoal imagina, né, que é um público que busca só os animes, só personagens voltados a esse público, e a gente percebeu que o Snoopy ele tem um impacto, uma penetração tão grande por causa desses valores, ou seja, por questões de amizade, por questões afetivas, ele cria um vínculo emocional com os consumidores, né? E é isso que torna ele com um forte apelo, né? E com bastante aí atratividade para todos os públicos, tá? Então, assim, é um desafio, né, manter isso, porque muitas vezes, né, a gente acha que precisa ir além, trazer coisas que vai, né, que foge até um pouco do conteúdo que a marca apresentava lá atrás, mas não se trata disso não. Preservação dos valores, né, e esses valores sadios e tudo mais, eles estão mais atuais do que nunca, funcionam super bem e é isso que faz com que a marca continue forte e sendo aí demandada e querida pelos consumidores, né? Sensacional. E isso vai continuar impactando as gerações pro resto da vida, né? Eu acho que é um negócio muito legal isso que você falou da percepção de valores positivos, né? De fazer o bem, isso todo pai quer pro seu filho. E eu acho que é um impacto bem direto que vocês têm e parabéns, né? Acho que é isso mesmo. Você falou do DNA, da essência, né? Do propósito das marcas. A gente entende como que uma marca é tão duradoura justamente porque ela preserva a sua essência. Ô Celso, falando agora da parte de produtos, cara, vocês têm uma marca muito legal, igual eu falei, uma parte de mídia, né? Seja off ou online, muito forte, mas quando você vai para os negócios, produtos vendidos no varejo, porque aqui a gente é da CDL, né? É uma entidade que defende o comércio e serviço. Eu mesmo sou de uma rede de ótica aqui mineira, tem a curiosidade sobre o saber do Snoopy aí com produtos óticos. Vocês têm um trabalho forte aqui no Brasil. Por que vocês se destacam vendendo produtos dentro do nosso país? Perfeito, Fernando. Olha só, a parte de produtos de consumo,
ela é muito importante porque ela nos permite aí fazer com que o personagem, né, com que o consumidor tenha acesso, tenha contato direto com o personagem através das várias linhas de produtos. Nós aqui com o Snoopy no Brasil, a gente explora as principais categorias, como a gente costuma dizer no licenciamento. Isso vai de alimentos a brinquedos, de brinquedos a confecção, material escolar, papelaria, produtos de higiene, promoções, ou seja, é praticamente ilimitado o que nós podemos fazer com a marca, tá? Isso que eu falei aí do A, B, C, D e E, como nós chamávamos antigamente aí anteriormente no licenciamento, né, que é alimentos, brinquedos, confecção, todas essas áreas a gente já cobre hoje com o Snoopy. Nós temos mais de 40 licenciados aqui no Brasil. No mundo, só para você ter uma ideia, a marca tem mais de 300 parceiros, 300 contratos licenciados no mundo todo. Hoje a principal região, a principal área de negócios para o Snoopy é a Ásia. Naquele mercado lá, Japão, Coreia, China, o Snoopy tem uma penetração assim impressionante. E nós aqui no Brasil, América Latina, estamos super bem ranqueados aí com relação aos resultados, aí aos negócios que a gente gera para a marca, tá? Em relação ao Snoopy especificamente, eu quero ressaltar o seguinte: ele tem uma força, um impacto bastante grande na categoria aí de vestuário, né, de confecção, que a gente chama, e acessórios. Essa é a categoria principal para o Snoopy. E o que é interessante para uma marca como o Snoopy é que nós estamos falando em atingir um público família. O Snoopy ele tem penetração, né? A gente consegue negócios para toda a família. Então, quando a gente fala em vestuário, em confecção, principalmente no segmento feminino, no jovem adulto feminino, hoje é o principal target para a marca. Em função disso, Fernando, nos últimos anos aí, a gente vem trabalhando voltado aí para o público infantil, voltado para a criança. Então, neste ano agora, nós acabamos de lançar 3 grandes parcerias com brinquedos aqui no Brasil, com empresas de brinquedos. Os produtos estão chegando agora aqui no varejo. Eu estou falando de quebra-cabeças, estou falando de pelúcias, eu estou falando de bonecos. Bonecos foi até uma surpresa aí, o resultado da linha durante o Dia das Crianças. Então, o Snoopy vem forte aí também para o público infantil, também para as crianças, tá? Porque, na verdade, a gente já sabe da força da marca no público jovem, público adulto, e a gente está trabalhando fortemente aí junto ao público infantil. E eu me permito, só rapidamente, você falou aí da parte de educação, da importância, na parceria que nós temos, que a Peanuts tem com a NASA, para poder explorar, né, o Snoopy astronauta. Então, o Snoopy é o único personagem que viajou à Lua. Nós trouxemos uma réplica agora do boneco nessa ativação na CCXP, né? O público lá ficou realmente... foi impressionante o impacto junto ao público lá na feira, né, no evento. E essa parceria que nós temos com a NASA permite a Peanuts explorar aí conteúdos que eles chamam lá fora de STEM, que é ciências, matemática, são essas matérias todas, e nós estamos trazendo esse conteúdo também educativo para algumas parcerias aqui no Brasil. Então, a gente está falando em trabalhar o Snoopy em produtos de consumo, mas também em campanhas educativas. A gente já faz muita coisa aqui no Brasil. Queria te contar também um pouquinho sobre os nossos trabalhos aí nesse universo ESG, né, dessa parte toda de institucional, de cuidado com o meio ambiente. Queria também te contar um pouquinho disso, mas eu vou aguardar aí as suas perguntas. Não, vai lá. Ô Celso, só um ponto. Primeiro, muito legal essa conexão que você falou, inclusive com a Nada. Eu acho que a gente vive a era da multicanalidade, né? Vocês conseguem impactar de maneira diferente vários públicos. Só para eu não perder, porque igual eu falei que eu sou do segmento de ótica, uma coisa que é bem interessante é o produto óculos para criança, principalmente no Brasil. A gente vive uma era digital onde cada vez mais as crianças têm a necessidade de utilizar óculos mais cedo. Então eu nem sei se vocês têm esse tipo de produto, mas se não tiver, o mercado aí
muito especial para vocês atuarem. Mas voltando aqui, cara, segue na pegada do ESG aí, eu acho que é uma coisa que o público aqui do Conectamente gosta muito de ouvir, eles querem entender como que eles podem impactar tanto internamente o seu negócio, quanto o seu mercado, né, os seus clientes, e com certeza ouvindo as estratégias que vocês têm vai ser muito relevante para todo mundo. Perfeito, perfeito, Fernando. Obrigado aí por essa oportunidade, né? Olha só, quando lá em 2019, a Peanuts nós estávamos comemorando ali, entrando, né, na comemoração dos 70 anos da marca, que aconteceu em 2020, a Peanuts definiu uma estratégia de 5 anos para a marca em termos de ações de marketing naquele momento. E foi apresentado, então, para o mundo inteiro uma estratégia que eles chamaram de Take Care, ou seja, cuidados, né? Isso foi, então, em 2019, tá? Pré-pandemia, antes da pandemia. Essa campanha que foi apresentada mundialmente, Take Care, ela tinha 3 pilares, Fernando, ela tem 3 pilares, né? Seria os cuidados pessoais, ou seja, que cada um tem que ter consigo mesmo, os cuidados com o próximo e os cuidados com o meio ambiente, ou seja, com o nosso mundo, tá? São 3 pilares da marca. E aí a Peanuts desafiou, então, todos os parceiros, as agências do mundo inteiro, ao que poderia ser feito com base nessa temática, né, do Take Care. E foi muito interessante, porque logo em seguida veio a pandemia, que ninguém imaginava, ninguém esperava, e aí até o pessoal que a gente conversava achava que a Peanuts tinha criado essa campanha de marketing em função da pandemia. E não foi, foi antes. Foi em 2019 que nós apresentamos, aí começamos a explorar essa campanha em nível mundial, como eu falei, né? E aí, então, o Take Care aqui no Brasil, a gente chegou à conclusão que nós deveríamos trabalhar, claro, com os nossos principais parceiros licenciados, que a gente chama, e aí entra muitas redes de varejo nessa categoria de vestuário, a gente trabalha aí com todas as grandes redes varejistas, né, e também com as indústrias, mas a gente tinha um dos pilares aí dessa campanha que nós acreditávamos que tinha tudo a ver com o Brasil, que é esses cuidados com o meio ambiente, né, com o nosso mundo. E na ocasião, então, nós contatamos a SOS Mata Atlântica para propor uma parceria com eles e começamos a trabalhar junto com a SOS Mata Atlântica, então, nesse pilar do Snoopy, cuidando aí do meio ambiente, da terra, do mundo, né? E essa campanha toda, ela deu frutos assim enormes. Fizemos campanhas em parceria com o Riachuelo e tudo mais. E a campanha é muito legal. No que ela consistia, no que ela consiste? Bom, vamos comemorar 75 anos da marca. O Snoopy vai comemorar 75 anos em 2025. Perfeito. Nós vamos reflorestar, criar uma mini floresta do Snoopy. Vamos plantar 15 mil mudas de árvore nessa área que vai ser destinada para reflorestamento, aí a mini floresta do Snoopy, 15 mil árvores por ano. Em 2025 nós completamos 75 mil árvores, né, com essa mini floresta do Snoopy. Isso está em andamento, já estamos aí quase finalizando, 2025 a gente finaliza, então já estamos aí com mais da metade desse projeto em andamento, as campanhas acontecendo. E foi muito interessante porque agora, no mês passado, no final de novembro, nós lançamos lá na sede da SOS Mata Atlântica, na sede deles em Itu, um centro de experimentos, se chama Sala do Snoopy, onde crianças vão visitar lá, a gente está falando em mais de 5 mil crianças visitando esse centro de experimentos, onde eles vão aprender mais sobre a Mata Atlântica, sobre emissão de carbono, sobre o que nós podemos fazer para a preservação do meio ambiente. Então, essa parceria, assim, fantástica para nós, os parceiros aderiram, eu comentei campanha com o Riachuelo, outros parceiros também estão aderindo, e aí nós estamos falando de várias possibilidades, né? Não só a floresta, o reflorestamento, mas também essa parte de uso de materiais recicláveis, né? O papel, essa coisa toda, como é que a gente pode cuidar mais e melhor do planeta? Esse centro de experimentos na SOS Mata Atlântica, ele é totalmente inclusivo, então tem tudo lá preparado para receber crianças com necessidades especiais, que não têm aí visão ou audição, elas têm condições ali de também explorar aquela área.
Então, assim, para o nosso público aí de Belo Horizonte ou de Minas que está escutando a gente, se tiver a oportunidade de virem a São Paulo e visitar a SOS Mata Atlântica, o Centro de Experimentos do SNUP, eu recomendo bastante. É um projeto que foi modelo para o mundo inteiro, surgiu no Brasil, como eu falei, para a sustentação desse pilar dos cuidados com o mundo, e a Peanuts achou tão interessante a ideia que replicou o modelo em outros mercados, nos Estados Unidos, na Austrália, tudo com base na ativação do Brasil. Então, essa questão de nós cuidarmos da criança, né, estarmos próximos da criança, apresentarmos, né, essa mensagem positiva para a criança é fundamental para a Peanuts. O restante tudo é consequência disso, né? Todos os nossos negócios com a marca, eles são consequências de um trabalho estruturado, com planejamento e principalmente com valores sadios. Ô Celso, sensacional, viu? Realmente é um trabalho transformador. Uma pena a gente estar chegando ao final do programa. Queria agradecer a sua participação. Reforço aqui que a gente vai ter que ter um segundo programa. Acho que tem muita coisa da Lotus Global que a gente pode conversar. A gente tem que falar ainda... Tem o Xbox, tem a Juventus, tem Playmobil, tem muita coisa bacana dentro do trabalho de vocês que cabe dentro do bate-papo aqui do Conectamente. E, além de tudo, o Paulo Leite furou com a gente aqui hoje, né, Celso? Então, tem que ter um próximo programa com a participação dele. Nós vamos cobrar isso dele. Mas muito obrigado, Celso. Agradeço a sua presença e confirmo que vai ter um segundo programa para a gente fechar esse papo. Fernando, excelente. Muito obrigado a você pela oportunidade, agradeço bastante. Realmente o Paulo nos deve essa, né? Então, estamos aqui à disposição de vocês com bastante novidades aí, tudo. E para falar um pouco mais também do varejo, porque tudo acontece lá no varejo, é super importante. E tem muita coisa para te contar ainda, de experiências aí. O consumidor vem mudando ao longo do tempo, né? Ele vem pedindo mais experiências e tudo. Então tem bastante novidades aí para falar para vocês. Eu agradeço bastante e desejo muito sucesso aí ao Conectamente e a todos os seus ouvintes. Tamo junto. Aí, ó, aos ouvintes da Rádio CDL, agradeço o tempo de vocês. Até a próxima segunda-feira. Para quem quiser saber mais informações, daqui a pouco a gente está nas plataformas de streaming, também no Multiprosa e, assim, devendo uma segunda conversa com o Celso, tá bom? Valeu, galera. Ó, um ponto que eu tava esquecendo. Mandar elogio para mim e crítica pro Paulo Leite é no @conectamente.cdlbh.com.br. Valeu, gente. Até mais.